Manifesto Social número 2/2021. Abuso sexual de menores. Após os órgãos de imprensa portugueses relatarem em dezembro de 2020 o caso do pai santomense residente em Portugal acusado de ter violado as suas filhas e afirmado em tribunal que tal prática é tradição cultural do arquipélago e ter surgido uma onda de repúdio e indignação dos partidos políticos, do governo, da sociedade civil santomense, dentro e fora do país, o abuso sexual de menores continua a aumentar de forma galopante e assustadora em São Tomé e Príncipe, inquietando todos os cidadãos. Abuso sexual de menor bate nível recorde em Santo Tomé. Echeni funka bimunjani lo aposon cada povo mo. E não se vê alarme kutoka ni yodi organismo ni sociedade que chama atenção da flagelo sexual flagelo ngadi. Não se vê tipo kudominianzo em Portugal e nem minare. Flacomice é sua moda de São Tomé. Isso é sua costume. E que a não vergonha ni coborawa, una coisa para ser no kisha coborawa, mas essa preciso não pemão frida. Não pemão frida se tem que ficar bloqueado. Alarme toca. Não tem como tem homem que faz parte da lei, cadu minhanzo. Não tem. Que investigação? Quem é com a fissa? Quem é com a babuca? Uma abordagem das vítimas de abuso sexual de menores deve ser uma abordagem urgente, emergente e multidisciplinar. É preciso haver um treino e uma formação, uma sensibilização muito forte de todos os envolvidos na resolução desse problema. Eu diria mais, que cada elemento da população deve ser um agente na resolução deste problema. Este problema deve vir de tal maneira o debate nacional que tem-se que fazer por sensibilizar cada ser humano em São Tomé a estar atento a esse problema. O número e a dimensão do problema hoje parece estar de tal nível que era importante que cada santomense fosse sensibilizado para estar atento, estar alerta e ajudar o governo a lutar contra esse flagelo. Nós não podemos ter atitudes que façam-nos pensar que o abuso sexual de menores está padronizado e naturalizado na nossa sociedade. O outro elemento, já veio as entidades jurídicas em Portugal alegar que isso faz parte da nossa tradição. Toda a gente ficou muito assustada naquela altura com esta declaração, mas tudo faz crer que de facto a criatura tinha razão. Parece-me que está normalizado, ao ponto de até as pessoas mais diferenciadas e com dever de ajudar a sanar o problema fiquem pávidas serenamente a assistir isso mesmo, e até a sua ação, que aparentemente devia ajudar a resolver o problema, não é tida em conta. A injustiça disse indúbio pro réu. O Observatório Transparência STP faz um flashback com denúncias feitas por ativistas sociais santomenses numa reportagem emitida pela Voz da América e RDP África sobre o abuso sexual de menores no país. É do conhecimento de todos os santomenses que nós temos representantes na governação que são pedófilos. É do conhecimento de todos os santomenses que nós temos representantes no sistema judicial que são pedófilos. Eu conheço indivíduos no atual poder que foderam a sua filha, até fez filho, estão no poder. Ou como é que um governo com a representação do país mostra repúdio quando tem membros com as mesmas práticas? O juiz estava-se a fazer da minha sobrinha, que tinha somente 15 anos. A minha sobrinha tinha 15 anos. E a minha sobrinha contou, e eu, Noemi, fui falar com esse juiz. E esse juiz é pedófilo até hoje. Esse juiz está no mais alto órgão de soberania de São Tomé. Um país que tem logo 2 presidentes do Supremo Tribunal que já cometeu atos de pedofilia, está lá. Nós em São Tomé já tivemos um presidente da República que envolveu com a sua própria filha. É um caso que eu vi, que eu sei e é real. Nós nesse momento temos presidentes dos órgãos de soberania em São Tomé que envolvem com crianças, pedófilo, com caso comprovado. Conheço um que envolveu com 2
irmãs da mesma casa. Em troca, deu terreno, deu casa e uma delas deu formação no exterior. Ainda sobre o flagelo de abuso sexual de menores, o Observatório Transparência STP partilha as declarações do juiz português jubilado natural de São Tomé e Príncipe, Carlos Semedo, no documentário Juízes em Causa Própria. Nós sabemos que altas figuras públicas, muitas delas figuras públicas dos tribunais, tiveram, aliás, o senhor já morreu, era um senhor juiz que esteve indiciado, suspenso de funções, por ter violado uma enteada menor de 12 anos. Em São Tomé e Príncipe, os senhores deputados deveriam de facto reunir-se e agravar a pena, até porque altas figuras públicas que nós conhecemos são figuras que conotadamente tiveram relações ou até como o nosso povo depois, eu tenho conhecimento destes casos, vem dizer, ele depois acabou por casar com ela, ele deu-lhe casa, mas o facto de lhe ter dado casa ou de ter junto com a menina não deixa de ser crime. A expressão da 14zinha, não é, que é uma coisa atroz, é uma garota, é uma criança abusada por gente com dinheiro, não é? E sobretudo com posição política. Os pais muitas vezes, como nós sabemos no nosso país, são a cadeia mais fraca. Têm medo porque o senhor é ministro, o senhor é diretor, o senhor é polícia, o senhor é juiz e acabam por não fazer a acusação. E o Ministério Público aí, de facto, não tem por missão acusar e perseguir. Só se o crime fosse público. Essa é que é a diferença. De salientar que recentemente aconteceu na Assembleia Nacional um debate com a aprovação na especialidade pela primeira Comissão Especializada Permanente de um projeto de lei para a revisão do Código Penal com agravamento de penas para a violação de menores. Ainda ontem vi no telejornal mais uma criança de 6 anos foi molestada sexualmente. 6 anos de idade, logo isso parece que não para, não. E temos que dar resposta a isso. O que nós estamos a fazer exatamente primeiro, haverá casos que não dependerá só da queixa, passa, em vez de ser crime público ou crime particular, passa a ser crime público, logo as autoridades tomando conhecimento devem agir de imediato e para facilitar o processo e também agravar as penas drasticamente e a possibilidade de, nesses tipos de crime, não haver suspensão da pena e não haver também aquilo que normalmente se diz cumprir só metade da pena. Vamos encontrar uma forma na lei para esses tipos de crime, violação de menor, a pessoa cumpra integralmente todo o tempo que foi condenado. O Observatório Transparência STP tomou também conhecimento, a partir da plataforma da Sociedade Civil contra a Violência Sexual em São Tomé e Príncipe e do canal Anda Perigo, do alegado abuso sexual da criança de apenas 5 anos de idade por parte do seu padrasto, que, entretanto, foi posto em liberdade por falta de exame ginecológico à criança violada, porque supostamente os médicos do Hospital Dr. Aires de Menezes recusaram-se em fazê-lo. Os médicos santomenses vêm dizer que eles, de facto, não têm negado de maneira nenhuma a avaliação médica das vítimas de abuso sexual de menores. Quando eu digo os médicos santomenses, quero-me suportar na palavra do seu representante máximo, que é o bastonário da Ordem dos Médicos. A fazer fé, e eu não quero pôr em causa as palavras de um bastonário, que é uma pessoa com idoneidade suficiente social e que eu acredito que aquilo que ele está a dizer é verdade, eu tenho que ter dúvidas. E quando eu tenho dúvidas, eu gosto de esclarecê-la. Mas a verdade é que todas as entidades que tratam desse assunto são unânimes em dizer que, de facto, os médicos recusam-se em fazer o exame. Portanto, era necessário fazer um levantamento de facto de todas as situações de abuso sexual de menores que não teve avaliação médica, se for preciso denunciá-lo para que as coisas de facto ficassem esclarecidas. Segundo alguns relatos, o médico, muitas vezes, quando vai ao tribunal para fazer o seu depoimento, é tratado com um tom jocoso e ridicularizado
também pelos agentes da justiça que estão a abordar a situação. Eu quero também deixar aqui uma palavra que a colaboração para que as coisas corram bem depende de todos nós, não é só dos médicos. Todos nós devemos ser um agente na colaboração e na interpretação e na resolução desta situação, que é de facto um flagelo para a nossa sociedade. Eu acho que carece de um esclarecimento para tentarmos perceber, porque toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa, tentar perceber qual é esse motivo e de alguma maneira saudável sanar o problema. Mas a principal mensagem que eu queria deixar aos meus colegas médicos é que há uma grande diferença entre uma peritagem médica e uma avaliação médica. Eu só faço uma peritagem médica se for especialista da área médica em causa ser pedida a peritagem, ou se for um médico legista ou um médico especialista em medicina forense. Mas a avaliação médica de qualquer doente, e uma vítima de abuso é um doente, ela não pode ser negada de maneira nenhuma, desde o meu código deontológico ou código deontológico de qualquer médico que obriga a essa avaliação, assim como o dever jurídico de colaboração com a justiça é imperativo nessa matéria. Portanto, eu não consigo entender ali um motivo, uma justificação para negar esta avaliação. Num mundo civilizado, isso era de todo impossível, sob pena de o médico que o negasse fazer fosse sujeito a grande castigo ou até mesmo a sonegação de ver o seu exercício em medicina continuado. Portanto, isto para mim é um não assunto, e se de facto acontece em Santo Tomé, a culpa não será só dos médicos, mas é de todo o sistema administrativo que permite que isso aconteça. A quem compete a definição e a condução da política criminal de um país, de um Estado. Um elemento extremamente importante é a responsabilidade do Estado, nomeadamente do governo, na condução e na definição da política criminal e no combate, no caso concreto, à questão do abuso sexual de menores. Nós temos assistido todos os anos a discursos inflamados das autoridades, da Ministra da Justiça, do Sr. Primeiro-Ministro, que fica bem estes discursos, nestas ocasiões, com pompa e circunstância, dizendo que se pretende combater o abuso sexual de menores. Nós temos que perguntar ao governo, porque é responsabilidade do governo, que nos apresente concretamente que combate é que tem sido travado o abuso sexual de menores. Nós queremos que os governos apresentem resultados ao povo que o elegeu, os resultados do combate ao abuso sexual. O Ministro da Saúde sabe que há esta situação da falta de realização de exames médicos. A senhora Ministra da Justiça sabe desta situação. A Assembleia Nacional e os senhores deputados sabem desta situação. O senhor Primeiro-Ministro sabe desta situação. O senhor Presidente da República também sabe. Se não sabe, deveria saber, tem a obrigação de saber, porque é o mais alto magistrado da nação. E eu gostaria de perguntar o papel dos nossos governantes, o que têm feito efetivamente para combaterem o abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe. Zero. Tudo se resume a um discurso inflamado de flá só, um discurso, eu repito, flá só. Porque nós temos dirigentes, governantes, que são abusadores. Nós temos altos dirigentes do país abusadores. Nós tivemos um caso de um magistrado que foi acusado pelo Ministério Público de abuso sexual de uma menor. Esse magistrado nunca chegou a ser julgado. Na magistratura existem abusadores. No seio da governação, os nossos políticos são abusadores. E eles não estão interessados em combater o abuso sexual de menores.
porque senão muitos provavelmente seriam presos. É que isto tem que ser dito e nós não podemos escamotear a realidade. Espero que o governo, que dizem que pôs esse assunto na agenda como sendo uma prioridade, não só o ponha na agenda em termos teóricos, mas que de facto haja ações e investimentos práticos que faça sentir a população e sobretudo aos infratores que essa situação de facto foi tomada de pulso. Porque se houver daqui para frente sinais muito claros que toda a gente que comete esse tipo de abusos e de crimes tem consequências, e só assim, de facto, é que o Estado faz sentir a sua postura de Estado, porque a sensação que passa em São Tomé é que não há Estado, não há ordem pública. Aquilo é um país de toda a gente, até os estrangeiros são convidados a ir para lá fazer tudo aquilo que lhes dá e apetece, e não acontece nada a ninguém. Com sinceridade, a gente nunca supera. A gente lida com isso. Dentro, a gente sempre tem aquela marca, aquela cicatriz. A gente acha que seca, mas não seca, só alguém roçar e você vai. Muitas pessoas sentem vergonha de denunciar, porque você denuncia, nada é feito, que tua imagem fica exposta, toda a gente vai saber, e o resultado das coisas não há nada feito. A imagem que eu tenho bem clara, que nunca me apagou na mente, com meus 9, 10, 11 anos por aí, várias vezes, nem vou falar o nome assim abertamente, várias vezes mesmo, por pessoa conhecida, não podia falar. Primeiro, porque a pessoa que fazia isso dizia assim: se você tentar falar alguma coisa, não esquece que você tem outras irmãs. Se você abrir boca, vou prejudicar a tua irmã. Por causa do aumento do crime de violação sexual de menores em São Tomé e Príncipe, pela primeira vez, uma vítima deu o seu testemunho, e cada dia que passa, mais pessoas juntam-se à luta contra este flagelo. Após o segundo protesto da plataforma da sociedade civil contra a violência sexual, intitulado Buzinaço, exigindo o fim da impunidade, o governo, através da ministra da Justiça, Ivete Lima, e o ministro da Solidariedade e Família, Edlander Matos, prometeu criar condições para que este crime seja devidamente punido. O governo lamenta profundamente e condena veementemente esta atitude, tendo em conta é mais um crime, mas infelizmente as nossas crianças têm sido vítimas desse tipo de crime. Portanto, o agressor deve ser condenado e, a nível legislativo, todas as medidas estão tomadas para que efetivamente o agressor seja condenado. Tendo em conta que o governo está preocupado com essa questão, eu, enquanto mãe, mulher, avó, levei a menina e a sua tia ao hospital. A menina foi submetida a consultas e exames. O relatório médico já foi elaborado e será remetido ao Ministério Público para os devidos procedimentos. Temos estado a acompanhar, como neste caso já iniciamos o processo de acompanhamento, e como temos seguido vários outros casos à volta do abuso sexual, maus tratos, violência doméstica ligada a menor e também ligado também às famílias. E nós temos estado a fazer um trabalho com acompanhamento psicológico desta vítima. Muitas vezes há vítimas que somos forçados a tirar perto do infrator ou dos presumíveis infratores. Temos abrigado em alguns centros de acolhimento quando nós calculamos que há necessidade para este caso, e só para dizer-vos que nós neste momento acompanhamos a mais de 20 casos diretos ligados a abuso sexual, violência doméstica e maus tratos ligados às crianças. Em São Tomé e Príncipe, o abuso sexual de menores é um assunto que foi sempre tratado de forma camuflada. De recordar que no mandato do anterior governo surgiram suspeitas seguidas de denúncias do alegado envolvimento de um ministro na prática deste crime. No entanto, a opinião pública são-tomense ficou sem saber se correspondia à verdade e qual foi o seu desfecho. Perante estas informações sobre os crimes de abusos sexuais de menores em São Tomé e Príncipe, com ramificações no poder político e judicial, o Observatório Transparência STP, iniciativa da sociedade civil que congrega mais de 50 membros, entre eles médicos, juristas,
jornalistas, economistas, sociólogos, arquitetos, informáticos, residentes no país e na diáspora, interessados em contribuir para maior transparência das ações públicas e participação social através da elaboração de conteúdos técnicos a partir de dados, informações e análises com isenção, rigor e responsabilidade, junta a sua voz às dos demais cidadãos indignados com este flagelo e exorta o seguinte. Primeiro, que o governo chefiado por primeiro-ministro Jorge Lopes Bom Jesus, a bem da verdade e ou mesmo pela real credibilização e seriedade da classe política, esclareça publicamente qual é o membro do governo envolvido na prática de abuso sexual de menores. Outro mais, sendo factual a constatação, que seja capaz de o demitir e assim permitir que, como exemplo, responda perante a lei. Segundo, que o Conselho Superior de Magistrados Judiciais, órgão de Estado onde recai fortes suspeitas de existirem representantes envolvidos em eventuais crimes de abuso sexual de menores, esclareça para a dignificação da própria classe se é verdade ou não a existência de juízes envolvidos na prática deste crime e esclareça à população a razão de não terem sido tomadas medidas judiciais e ou mesmo a instauração de um processo disciplinar. Terceiro, que a Assembleia Nacional, órgão representativo de todos os santomenses, legisle e aprove com urgência desejada uma lei que considere o abuso sexual de menores um crime público. Quarto, que sejam criadas todas as condições de assistência, proteção e apoio das crianças eventualmente enquadradas na violação e ou abuso sexual de menores. Quinto, que sejam criadas aulas de capacitação em todos os quadrantes para o reforço da deontologia profissional dos técnicos em São Tomé e Príncipe. Sexto, que seja introduzida com urgência necessária no ensino primário e básico aulas de educação cívica e sexual para crianças e adolescentes. O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil que vela, entre outros, por uma maior responsabilidade e eficiência na gestão dos assuntos de interesse nacional, exige às entidades acima referidas urgente esclarecimento sobre todas estas questões. São Tomé, 25 de março de 2021. Observatório Transparência STP. Mais transparência, maior efetividade.